Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Sejam bem-vindos ao Paradoxo Local, este que é o novo programa na Benedita FM, onde vamos procurar saber o que se passa do outro lado do Oeste. Todas as terças, a partir das 22 horas, vamos analisar e comentar a atualidade da região Oeste. E como bem cantava Zeca Afonso, se o povo é quem mais ordena, contamos, claro, com o apoio de quem nos escuta. Sintam-se confortáveis para participar neste debate através do Facebook ou do Instagram do nosso programa. Basta procurar por Paradoxo Local. E para nos acompanhar nas próximas noites em estúdio, vou ter comigo Sandra Lourenço Amaro, mestre em Geologia Económica, especializada em prospecção mineral, é geóloga e coordenadora do Núcleo de Alcobaça do Partido Iniciativa Liberal. Também Nuno Ferreira, licenciado em Gestão de Empresas, é administrador empresarial e representou o partido CDS-PP na política local. Finalmente, José Marques Serralheiro, que é licenciado em Economia e atual provedor da Unidade Local de Saúde do Oeste. Para hoje, e recuando até à semana passada, o Presidente da República deixou o aviso, não havendo um consenso na aprovação do Orçamento do Estado para 2025, haverá uma crise política e económica em Portugal. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos conseguiram finalmente tirar um tempo das suas agendas para se encontrarem em São Bento, mas isso não foi suficiente para rumarmos a bom porto. Sobre a nossa região, teremos muitos assuntos para falar, mas achámos por bem começar pela famosa paragem de autocarros. É uma promessa que os beneditenses ainda aguardam com muita expectativa. Antes, demos trabalho aos nossos convidados e pedimos que nos trouxessem as suas próprias preocupações. Chamámos a isso o Destacável da Semana. Hoje vou começar pela Sandra, que nos vai falar numa iniciativa subscrita por quase 24 mil cidadãos, não é verdade? Olá, sim, é verdade. E o motivo que me fez trazer esta notícia para aqui foi porque foi algo levado por um grupo de cidadãos. Não foi propriamente por um partido político, mas sim por um grupo de cidadãos. O tema em si é relevante, mas o motivo foi mesmo a iniciativa, o movimento cívico que aconteceu e que foi aprovado na Generalidade, se não me engano, em Assembleia da República. E acho que é de louvar quando há iniciativa da população. É isso. Muito bem. Também o Nuno decidiu hoje trazer-nos um tema que vale sempre a pena frisar, o drama dos incêndios, não é assim? Sim. Antes de mais, boa noite ao painel. Boa noite ao painel, boa noite a ti, Diogo, e parabéns por este novo projeto, e espero que realmente consiga alcançar mais ouvintes para a Benedita FM e também para que a população local também consiga ter aqui acesso a determinadas informações que realmente a nossa área estava habituada no passado, mas rapidamente ficou privada do mesmo, porque aquilo que se passa em Alcobaça, ou as decisões que são tomadas em Alcobaça e nas próprias freguesias aqui à volta, as pessoas deixaram de ter acesso a esta informação, e esperamos que este programa realmente seja um bocadinho mais esclarecedor e traga algumas notícias para as populações que nos ouvem. Pronto. No meu caso concreto, eu trouxe o drama dos incêndios em Portugal, porque eles ainda estão bem em cima da mesa, estão bem na mente de cada um de quem assistiu àquelas imagens horrorosas que vamos vendo nas notícias. E aqui a minha situação era para dar aqui o meu ponto de vista, porque como temos vindo a assistir, tem havido milhares e milhares de horas de discussão à volta deste problema, e o que é certo é que ano após ano eles voltam a ser discutidos e lamentavelmente não são resolvidos, e vamos continuar com este problema. Aqui é uma questão apenas pessoal e da minha opinião pessoal, porque cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha e tive a oportunidade de dar, e agora tenho aqui a oportunidade também de fazer aqui. Eu só vou tentar ser o máximo célebre aqui na minha dissertação, mas é assim, os incêndios continuam a acontecer em Portugal, como acontece em qualquer parte do mundo, mas o que é certo é que há países onde essa situação foi mais facilmente resolvida do que propriamente aqui a nossa. E eu culpo um bocadinho aqui os meios de comunicação, porque nós neste momento vivemos na era da comunicação, na era de acesso à informação. Se antigamente as pessoas não tinham informação, hoje peca por excesso de informação. E aquilo que nós vemos é os canais televisivos, os sensacionalistas, os especialistas,
a dar sempre o mesmo tipo de notícia, ou seja, eles dão, quando o incêndio está a ocorrer, mostram muitas vezes as fragilidades das populações, das pessoas e das famílias, mas eles deviam dar mais foco realmente às consequências do ato do incêndio, das consequências económicas e também das consequências criminais. Nós vivemos num país onde existem leis e uma panóplia de leis que criminaliza, que julga, mas o que é certo é que realmente não por si só não consegue ser um ímpeto de afastamento das pessoas perpetuarem o crime. Pronto, já se sabe que em Portugal a maior parte dos fogos são de origem criminosa. Essa origem criminosa muitas vezes vem de desavenças familiares, de casos de alcoolismo, de casos de vingança propriamente dita, e raramente escrupulosamente são analisados os tipos de incêndio. Pronto, e aquilo que eu culpo os meios de comunicação, acho que eles deviam realmente falar na consequência que é do tipo, lembram-se do fogo que aconteceu, que queimou, que fez e que gerou mortes. A pessoa a investigação chegou ao criminoso, o criminoso foi culpado, foi preso, está punido, perdeu os bens, está a pagar indenizações, ou seja, mostrar realmente o foco da consequência, não a parte lamentável que muitas vezes nós vemos os repórteres até a atrasar as pessoas a fugir e a salvaguardar aquilo que têm, e a ver se ali aquela parte crítica do incêndio que é quando está a acontecer, e lamentavelmente é essa a parte que os meios de comunicação gostam de dar mais sensacionalistas. Numa situação mais à frente. Para concluir, numa situação mais à frente, e está aqui o meu colega de painel, que por sua vez já esteve ligado também aqui aos bombeiros, e poderá ser uma ideia para que ele leve avante, já que em todo o país existe um meio primário de assistência e de proteção civil, que é as bocas de incêndio, que estão disponíveis em todos os arruamentos que existem em Portugal. Provavelmente existem milhões de bocas de incêndio, e a minha ideia era que todas as bocas de incêndio fossem apetrechadas com um carretel, que o carretel é um equipamento com uma mangueira, que normalmente são vistos nos grandes edifícios públicos, são por lei são obrigatórios a implementar também nos grandes edifícios onde há acumulação de pessoas, e um carretel, ou seja, este tipo de equipamento numa população completamente afastada e numa população completamente que não tem acesso aos meios, porque os meios durante o fogo não chegam para todos, seria o meio primário da população ter acesso a uma mangueira com água, porque a primeira coisa que acontece lamentavelmente nos fogos, e vem alguém explicar porquê, é haver falta de água. Como há falta de água, mas para as bocas de incêndio existe água. Este meio inicial seria também para as populações iniciais. Apenas uma fogueira pode gerar um grande incêndio, claro, e quando ele pode ser atacado de imediato. Portanto, para deixarmos ver aquela imagem um bocado surreal, que é as pessoas andar com alguidares e com baldes a apagar fogos, sim, lamentavelmente. Sim. Claro. Isto é a imagem que fica. E este será também, com certeza, um tema que vamos aprofundar num dos próximos programas, porque assim o urge. E para fechar esta primeira parte, o José traz-nos aqui uma nota cultural mais voltada para a literatura, não é verdade? Posso fazer um bocadinho de comentário? Sim, mas é o seguinte, conciso, por favor. 30 meses à frente dos Bombeiros Voluntários da Benedita, e há uma coisa que é transversal em Portugal a todas as áreas: não há cultura de prevenção. Não há cultura de prevenção na saúde, não há na rodovia, não há cultura de prevenção de incêndios. E aqui há tempos, aqui há uns anos, já há 20 anos, o José Gomes Ferreira fez um artigo que chamava O Negócio dos Incêndios. É que a prevenção não é negócio, e o incêndio é negócio. A saúde, a prevenção da saúde não é negócio, o tratamento da saúde é negócio. Portanto, a partir daí eu levantei este problema em várias reuniões. Não há bem sensibilidade a isso. Muito bem. Agora, o que diz as populações e tal, mas já se sabe há 30 anos ou 40, já se sabe há 30 anos ou 40 que aquelas aldeias estão como estão, instaladas naquelas serras, instaladas naquelas coisas. Portanto, enfim, vamos passar à frente. Exatamente, a nota e também cultural. Queria felicitar a Sandra pelo tema que trouxe aqui. Portanto, os pais têm que se dedicar mais qualquer coisa aos filhos. Sim, e também... logo do princípio. Exatamente. Pronto, eu trago um livro. Eu fui na sábado assistir ao lançamento deste livro, que se chama Espaço Religioso das Promessas. A autora deste livro é Maria Engrácia Leandro.
que por sua vez é uma senhora que, sei lá, é um caso histórico, vá. Ela, sei lá, tipo, aos 22 anos tinha o ciclo, depois fez o terceiro, quarto ano, terceiro, quarto e quinto num ano, na altura, assim, depois 6, 7 no outro ano, fez licenciatura na Sorbonne, fez doutoramento na Sorbonne e ia trabalhar, está a ver? E ela tem mais de 30 livros publicados, portanto é uma grande socióloga. Este livro trata de pedir-lhe, ela fez isto, espaço, as suas promessas de São Bento da Porta Aberta. E então, isto está muito interessante, eu falo aqui que as primeiras promessas, as pessoas entregavam sal ao santo. Porque é da palavra sal que vem o salário, não é? Que vem os saldos. E então é interessante porque o sal, como se vê, aqui o Santo Agostinho, o padre António Vieira tem aqui uma citação muito gira, o efeito do sal é impedir a corrupção. A nível animal, porque a gente havia as salgadeiras que as pessoas tinham, não havia frigoríficos, não é? A corrupção, ou é porque o sal... Não, é a corrupção. Não, é a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta, ele diz isto no duplo sentido. Padre António Vieira, como está esta, a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual poderá ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Pronto, e depois vem aqui um exemplo de umas promessas que as pessoas fazem, e ela falou na apresentação, as pessoas fazem promessas ao santo, mas depois também vão aos médicos, e normalmente há uma certa fezada que foi o santo é que fez, não foi o médico. Muito bem, e para concluir? Para concluir, então, São Bento pede este, que entre outras, que cures a minha querida avó que está com a gioma. Obrigado. Então, pronto, isto é um livro interessante, eu já ofereci este vai para a Biblioteca do Externato, e ofereci o outro à Universidade de Sena. Eu tinha aqui mais os dois assuntos. Se calhar deixamos para uma próxima ou para o final, se assim der. Não, é só falar que eu comprometi-me a falar nisso. Deixa-me falar nisto. Então, nós estamos neste momento, o Zé Vitorino é o promotor, e estamos neste momento a tentar levantar ou edificar um centro de acolhimento para deficientes. Muito bem. E já vamos ter uma reunião na União das Misericórdias, e eu queria lançar aqui só para as pessoas saberem que isso é importante para nós em termos da análise do mercado, que as pessoas que têm realmente crianças, por isto a ter na melhor das hipóteses é para estar feito em 2028, mas enfim, era importante que a gente tivesse a noção dos potenciais candidatos a isso, e as pessoas que tiverem interesse disso vão à agência dos Vitorinos Seguros, e deixem lá o seu nome. Muito bem. E assim, com as primeiras notas dadas, vamos seguir finalmente para o nosso serviço público. Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas na semana passada que ou há orçamento de Estado para 2025 ou vai haver uma crise política e económica em Portugal. Ora, o primeiro-ministro Luís Montenegro tem estado a reunir esforços para apresentar um orçamento de Estado que seja aprovado. Recusou-se a governar em duodécimos e queixou-se da inflexibilidade de Pedro Nuno Santos. Na sexta-feira, ambos lá arranjaram um tempo para falar sobre o documento. No entanto, o PS apostou em manter a mesma postura. Só aprova o orçamento para o próximo ano se as medidas previstas para o IRS jovem e o IRC forem removidas. O Chega, que se recusou a sentar numa mesa onde esteja o PS, diz que tudo fará para evitar uma crise política. No entanto, André Ventura ressalvou que o partido não irá ceder nas suas bandeiras, apontando as culpas ao governo pelo atual impasse orçamental. Ora, a Iniciativa Liberal falou numa novela orçamental, isso mesmo, e à esquerda do hemiciclo, o Bloco de Esquerda, PCP e Livre mostraram-se críticos das negociações, não descartando novas eleições. De uma forma ou de outra, o Orçamento de Estado para 2025 terá de dar entrada na Assembleia da República até ao próximo dia 10 de outubro. Posto isto, e não havendo bolas de cristal para nos dar respostas, Nuno, temos governo para mais um ano, pelo menos? Assim, Diogo, provavelmente hoje a situação, o cenário já está diferente, porque realmente já houve um encontro, já houve aqui um ceder de posições de parte a parte, e ao que parece as coisas poderão encaminhar-se, porque aquilo, como estamos vistos os analistas, cada um neste momento agora está a dar a sua opinião, e muitos deles dizem mesmo que não é o cenário, não é o tempo perfeito para que realmente isso aconteça, porque nem o PS quer que haja eleições, nem o próprio Chega também não quer, portanto um dos dois consegue suportar a situação. Mas pronto, realmente tendo em conta aquilo que tu próprio frisaste, que o próprio PS não aprova-se determinadas situações, lamentavelmente o que a gente vemos é que realmente o PS está a tentar excluir algo
que realmente fez fim-capé, mas a contrapartida que ele dá é sempre no sentido de, quer dizer, a pergunta que o comum dos mortais deve fazer é porque é que o PS, nos últimos anos, não conseguiu fazer, eles agora exigem que seja feito. Estou aqui a ler uma medida, médicos exclusivos para o SNS, quer dizer, ou seja, não aprovam o PS, o orçamento tal como é proposto, se não excluir o IRS jovem, mas a habitação pública tem que haver um investimento de 500 milhões por ano, os médicos exclusivos para o SNS, isto são tudo medidas que realmente um governo de longo período, que a rondar os 10 anos, poderia ter condições para fazer isto, porque até tinha maioria absoluta. E agora estão a exigir algo de... Agora, o que é certo é que o cenário deste Orçamento de Estado realmente vem um bocadinho embandeirado, porque realmente existiu um excedente orçamental. Mas o que nós vemos é que realmente o pouco tempo que este governo já lá teve, ele teve medidas realmente de grande impacto na sociedade, entre os quais os professores, deixou de haver as manifestações dos professores, neste momento há de enfermeiros, porque realmente, como eu costumo dizer, a coberta não dá para todos e alguém tem que ficar de fora. Mas o que é certo é que realmente este Orçamento de Estado teria, ou tinha tudo para que realmente as coisas corressem, porque realmente há medidas aqui que são transversais a todos os partidos e que se percebe realmente que o aumento de impostos já não pode acontecer mais. Nós estamos na carga máxima de impostos, esta economia já não suporta mais impostos, portanto tem que haver uma redistribuição e acima de tudo tem que haver condições de criação de riqueza, porque até agora fomos sempre penalizados. Este modelo económico implementado em Portugal há longas décadas, não estou a culpar o governo A ou C, é longas décadas. Não é para nós criarmos riqueza, mas sim para nós andarmos aqui um bocado a sobreviver, quando vemos outros países da Europa que por si só, com outras medidas e com outros modelos, criam riqueza e são eles que usufruem hoje em dia de tudo aquilo que nós podemos usufruir e não conseguimos aproveitar. Obrigado. O José, passa agora para si. O Governo tem de ceder ao Chega para conseguir aprovar este orçamento? Na sua opinião, ou acredita que possa haver aqui um consenso no centro do hemiciclo? Pronto, as pessoas sabem que o orçamento é uma lei, tem que ser aprovada na Assembleia da República. Ora, um governo que sabe que é minoritário não pode querer passar o orçamento tal e qual como apresenta. É normal, não é normal. Um governo que não é maioritário mete aquelas medidas e aquilo passa, porque tem maioria no Parlamento. Um governo que não tem maioria no Parlamento tem que negociar, não é verdade? Porque, por exemplo, eu tenho aqui os números. Eles, neste momento, o governo já autorizou e depois estamos todos a trabalhar para o mesmo. É tudo a afundar. Já tem 1.500 milhões, né? No orçamento, o IRS, 1.000 euros para os jovens, mais 40 milhões de euros consignação do IRS, mais 60 milhões, mais acordo dos professores, 177 milhões, mais forças de segurança e defesa, 165, mais aumento, dá 1.000 milhões. Por sua vez, da parte do Parlamento, já propuseram 750 milhões. Foi o PS, que propôs a isenção das CUTs e o IVA da eletricidade, e o IRS, portanto, isto já soma 700 a 2, somando os dois, já dá 2.200 euros, 2.200 milhões de euros. Portanto, em relação a esta encenação toda, que fala para trás, fala para a frente, eu acho que há falta de maturidade política em Portugal. Porque as pessoas não podem. As pessoas, por exemplo, eu vejo mesmo o Presidente da República não pode falar, quer dizer, é incrível, não tem que comentar tanto, trabalha-se muito com a espuma dos dias, foi com os incêndios que ele estava a dizer, televisões, tudo a dar coisa. Portanto, eu acho que eles vão se entender, porque ninguém tem nada não tem a ganhar por haver eleições. Agora, eles gostavam de fazer esta encenação toda, não é? Muito bem. E Sandra, o Orçamento de Estado é uma responsabilidade de quem? Do Governo ou de todos os partidos? Eu diria que de todos os partidos, não é? Mas o Governo, acho que o Governo tem a responsabilidade de definir as primeiras linhas e depois todos os partidos, entre todos, conseguirem que as linhas originais não sejam só de acordo com o Governo. Ou seja, se estão ali vários partidos representados, é normal que cada um queira também ver representado nesse orçamento algumas das suas medidas. O que não deve de existir é esta imaturidade política que se tem visto em Portugal, porque
não mostra capacidade de negociação séria, adulta. Muito bem. Não. Mas também, supostamente, pelo que eu ouvi de comentadores políticos a dizer noutros meios de comunicação social, o Presidente também não estará a ser, se calhar, tão intrusivo quanto isso, estará a representar uma vontade do povo. Acham que esta ideia... Não sei se porque é que ele deveria ser mais intrusivo. Eu acho que isto, lá está, cabe à Assembleia da República mais do que ao Presidente da República. É como eu entendo, não é? Ok. Portanto, ele tem que fazer um papel mais ou menos de, não é bem de pai, mas é no sentido de estar só a ver se a coisa está a correr mais ou menos como é suposto para chegar a bom porto, e ir alertando para algumas situações. É como eu vejo que tem que acontecer. Então, pelo que eu entendo, acreditam que ainda vai poder haver um consenso entre... Não há escapatória. Não há eu acho que se não existir com tudo o que tem vindo a ser público, não é bom para ninguém. Mas também haverá sempre outras possibilidades. Ainda ontem à noite o Luís Marques Mendes frisava 4 possibilidades, entre as quais esta de se entenderem os 2 partidos com maior representação no hemiciclo, mas também uma delas seria juntar-se ao Chega. Isso seria benéfico ou iria afastar... Se as medidas em si não forem medidas... más medidas, não vejo problema nisso. É uma forma de se conseguir avançar e de manter alguma estabilidade. Votando com o Chega. Com o Chega, desde que lá está, que a capacidade negocial não seja negativa. Por exemplo, imaginando que o governo vai para o Chega só porque o PS está a fazer birra. Eu peço desculpa usar esta expressão, mas sim, é o que está a acontecer. Se é só por isso, e depois as medidas que tem que fazer, que aprovar, não são coerentes também perante a visão do PSD, porque acredito que entre o Chega e o PSD possa haver ali algumas coisas que dê para aceitar do lado do Chega. Se não são, só vão aceitar porque de um lado estão a fazer birra, e se calhar também não é mais correto. Mas se for aceito, porque realmente são medidas que, ok, fazem sentido, não podemos não concordar a 100%, mas também não são assim terríveis, não vejo qual é que poderia ser o problema. É um partido que representa uma parte da população portuguesa. Sim. Aproveito e passo já aqui ainda também ao Nuno. Acredita que se houver um entendimento entre o Governo e o Chega, isso não vai sair favorável ao PS? Assim, isso é uma leitura difícil de perceber, porque realmente o Chega também é um partido que tem mostrado, pronto, ou seja, balança um bocadinho aqui nas ideias e é um bocado o partido que se quer fazer ouvir neste momento, porque ele já percebeu que quanto mais se fizer ouvir e quanto mais impacto tiver, ele também poderá capitalizar e ganhar aqui votos. Mas relativamente aqui à situação, e voltando aqui um bocadinho atrás, um bocadinho aqui como o José falou, realmente isto é um governo que não tem maioria absoluta, portanto ele devia partir para, sempre que fizesse o tal esquema, o tal primeiro projeto de orçamento, devia de ouvir as partes todas para conseguir conciliar. E antes disso, ainda mais para trás, ele devia de ouvir, eu fui sempre a favor ele disse sempre não, ele devia ser não, sim, não, ou seja, eu vou ouvir o Chega, porque realmente o Chega tem 50 deputados, tem uma representação brutal na Assembleia, portanto temos que ouvir. Agora, desde que as medidas sejam plausíveis e sejam acima de tudo concretizáveis. Isto aprende-se na escola, na área do marketing. A gente não pode apresentar medidas que sejam imensuráveis e que não sejam concretizáveis. Portanto, a partir do momento que haja medidas, e há muitas medidas que o Chega tem, que por sua vez também são mais ou menos da área do PS e também é do PSD, só que ele torna-se um bocadinho mais radicais, entre aspas, porque realmente está na parte de se fazer ouvir e está na parte de se fazer crescer como partido. Mas realmente o PSD, acima de tudo do Montenegro, devia de ouvir, porque realmente são 50 votos. Ninguém pode ignorar esta situação. E quanto mais ignoram, mais força estão a dar. Portanto, eu acho que até isto, até qualquer comum
apenas um iniciante analítico político lê essa situação e eles não conseguem ler com as pessoas altamente qualificadas para o fazer e não conseguem ler estas situações. E isto está a capitalizar cada vez mais. Sim, o José ainda queria falar. Assim, há um documento que me acompanha sempre. Sim. Acompanhou-me como administrador, acompanhou-me como presidente dos bombeiros e agora está-me a acompanhar aqui. E esse documento que está aqui a mostrar é a Constituição da República Portuguesa. Exatamente. E as pessoas não se lessem, muitos comentadores estão aí. No outro dia achei graça a Clara Ferreira Alves dizer naquele programa há 60 minutos a dizer que apareceram 35 mil especialistas em incêndios. Assim de repente. Sim. Então é assim, eu vou falar só desta medida que é considerada mais polémica, que é o aumento, que é o IRS jovem. Então vou ler o que é que diz na Constituição sobre impostos. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades, será único e progressivo. Este é o contrário, é regressivo. Quem ganha mais paga menos impostos. Portanto, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Portanto, se todos os deputados fossem obrigados a levar com a Constituição em cima, quando entram tens que ler, e depois perguntavam se eles conheciam, se calhar muitos não conhecem a Constituição. Portanto, se fossem a constituir esta nossa tabela, isto é a nossa Bíblia, da democracia portuguesa, se não concordam com ela, alterem, mas então respeitem-na. É isso que falta, é respeitar a Constituição. Muito bem, obrigado. Antes de seguirmos com o tema principal deste paradoxo local, vamos fazer uma curta pausa, cerca de 1 minuto, e retomamos logo depois para falar entre linhas hoje sobre mobilidade pública. Não perca, até já. Estamos de volta para a terceira e última parte do Paradoxo Local. Aqui vamos focar-nos nos assuntos da nossa região. Recordo que este programa também se faz com o contributo de quem nos escuta, podendo participar, claro, através do Facebook e do Instagram. Ora, na Vila da Benedita há anos que é reclamada uma paragem de autocarros que sirva tanto os beneditenses como quem por aqui passa. Atualmente, quem usa este transporte público tem de aguardar a sua chegada junto da Drogaria Ribeiro e em dias de sol, ora procura uma sombra, em dias de chuva procura um abrigo. Em agosto deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, disse aos microfones da Benedita FM que em breve será apresentado à população um estudo prévio para uma nova paragem de autocarros na Benedita. Ficou a garantia de que o espaço rodoviário será transferido para uma nova localização, com acesso a uma bilheteira própria, melhores condições e a intenção de servir a população e também os estudantes das escolas da vila. Assim, ficam a faltar saber duas coisas. Onde será e para quando será? José, esta preocupação entre a população considera legítima ou acha que há outras prioridades neste momento? Eu estou à vontade para falar que há mais de 10 anos que sugeri, eu falo em duas coisas. Uma coisa é a rede de transportes comum para os estudantes, outra coisa é a rede de expressos. A rede de expressos, e faço aqui publicidade disso, e voltei a escrever à Comissão de Viação e Trânsito, era nos bombeiros da Benedita. A rede expresso parava nos bombeiros da Benedita. Porquê? Porque os bombeiros têm um restaurante, uma cafetaria, que abre às 6 da manhã. Olha, permite uma pessoa que vai levar uma pessoa para o transporte, vai lá pôr às 6h30 e ainda vai para o emprego. Mas senão não vai deixá-la ali à chuva. E isso revisitei isso, o Presidente da Câmara sabe isso, o Presidente da Junta sabe isso. Portanto, em relação ao externato, não me parece mal que parem por ali, pela zona do externato, atrás do CCC, ou CC, não é CC, é CCB. O Centro Cultural da Benedita, não de Belém, mas... Sim, está bem. E entretanto, aí eu acho. Agora em relação a o que é que se passa com os fins de semana. Então, mas deixe-me só aqui deixar claro, acredita que haveria potencial para haver paragens, mas distintas. Ora, uma para... Expresso é uma coisa diferente. Exato, e a outra seria para... Quando eles quiserem, ao pé dos alunos, não vou pôr a paragem dos autocarros ao pé dos bombeiros, para os miúdos irem a pé lá para cima, não é? Exato. Portanto, são coisas diferentes, são horários diferentes. Agora, a rede expresso tinha todo o interesse em parar ali, até porque do lado de quem desce já há uma escapatória. E há hipótese, a Câmara, a Junta e a Câmara vão mexer na avenida, é uma questão de criar uma escapatória do outro lado. Portanto, e ficava ali assim uma coisa com nível e com respeito pelos utentes, como eu gosto de dizer. Agora não há condições, eu próprio sou muito utilizador do expresso, não há condições. Eu no outro dia fui lá, não me quiseram levar, mas eles, pronto, eu reclamei, mas eles legalmente têm razão. O motorista disse, você não tem bilhete, não entra. Mas já tem havido outros motoristas, levaram uma terra maior, eu paguei o bilhete,
da Benedita, mas paguei em Rio Maior. Ele não quis, sai do autocarro e eu saí. Para que na altura estava nos bombeiros e depois apanhei uma boleia dos bombeiros, safei-me na mesma. Mas enfim, era muito bom, até se calhar, era essa situação de passar para ali. É um sítio onde as pessoas podem estacionar, podem ser que aí deixam familiar, porque a gente tem que dar dignidade às coisas. Se Alcobaça agora neste momento tem bem a estação, porque tiraram aqueles telhados e não há fumos, é uma ideia das Caldas, a mesma coisa, acho que é uma ideia fabulosa, as pessoas têm direito. Agora vou falar em relação aos outros transportes. Deve haver, a Benedita já justifica um transporte interurbano, que vai aos lugares e nem por aí fora. Simplesmente a Junta de Freguesia que se preocupa com isso tem que ser sempre negociado com a Rodoviária Nacional e que arranje maneira disso poder funcionar, porque se fazem uma rede de transportes, quando o transporte vem da Riba Fria, traz uma pessoa às 9 horas para aqui e depois só ao meio-dia que vai para trás, ninguém quer esse transporte. Isso tem que ser estudado e depois tem que ser estimulado a utilização, depois se calhar tem que se criar passos, tem que haver. Quando se parte para isso, já deve haver um estudo marcado dizer assim, sim senhora, vamos avançar porque as pessoas estão motivadas, vão comprar o passe e a gente vai o passe que daqui nada no futuro é de borda, não é? O futuro para isso é de borda. Mas enfim, isto é o que eu tenho feito por isso. Então concorda que a tutela desta paragem, da criação desta paragem, eu proponho ali, pode haver outros sítios. Ali é que não está bem. Não sei se sabe, anda autocarro, quem não anda não se quer, não sabe. As pessoas ali ao cemitério voltam, porque não conseguem fazer a rotunda da Avenida Igreja. Os autocarros voltam ao cemitério e depois vão aparecer naquela rua, sabe? Não conhece a Sim. Voltam ao cemitério, depois vão entrar na rua que vem da Riba Fria e que passa ali ao pé daquelas lojas, aquela frente de loja onde está ali aquele dos telefones e não sei o quê. Portanto, neste momento aquilo é uma palhaçada, acho eu já escrevi isso na Rodoviária, já tive reclamação na Rodoviária, já escrevi à Câmara e espero que essa localização possa ser aquela, porque ele é muito prático, quando o carro entra ali e depois segue para Lisboa, e quando vem de Lisboa vai ali à rotunda e só. E os bombeiros também é interessante para os bombeiros, não excluo isso. Muito bem. Sandra, este é um problema por si só ou há aqui um conflito no ordenamento do território beneditense? Há várias coisas. Eu por acaso sou um bocadinho contrária à ideia do José. Acho que não temos ainda procura para ter 2 paragens grandes, digamos assim. Acho que para já deve haver um terminal onde se possa realmente ter essas condições, que seja um só sítio. Deixe-me só frisar, não é terminal, a ideia que está será uma paragem mesmo. Uma paragem de autocarro, mas com bilheteira, portanto as condições são um bocadinho diferentes e a partir daquilo que eu tenho percebido é que permita também que os autocarros possam ficar ali quando ficam de um dia para o outro ou quando, portanto isso implica um espaço um bocadinho diferente. Pronto, não é um terminal como nas Caldas, é uma coisa mais pequenina. Pelo menos é como eu entendo, para que possa ficar tanto essas que condições. Lá está, o Sr. Presidente da Câmara ainda por esta altura estará provavelmente a finalizar o estudo prévio para apresentar à população. Pronto. E, portanto, eu acho que não temos espaço para 2, agora temos e existem várias paragens na Benedita, na Vila da Benedita, que não estão sequer sinalizadas. Eu uso o autocarro Benedita Caldas e a paragem onde eu apanho, só quem a usa é que sabe que aquilo é uma paragem de autocarro. E ninguém... À frente da farmácia. E os autocarros passam ali é ficar lá à espera e ver quais é que passam. Portanto, além dessa paragem, aquilo que é preciso também, e para as pessoas também se sentirem à vontade em usar, é saber localizar as paragens. Nem todos os locais precisam ter aquelas paragens mais compostas, não é? Uma estrutura mesmo. Exatamente, mas precisa de haver uma sinalização e isso não existe. Na zona onde param os expressos, aquilo é uma confusão. Uma vez fiquei vindo das Caldas e depois queria ir para Turquel. Eu não sabia qual é que era o autocarro. Sim, e não só também acaba por criar constrangimento no trânsito. Além disso, exato, mas em termos de mobilidade, para quem já usa, além do terminal, que sim, eu digo terminal, mas é a tal paragem de autocarros. Exato. É preciso fazer mais, porque só isso não vai fazer com que as pessoas tenham maior adesão. Sim. Maior adesão. Sim. Não é? E depois há a questão dos passos também, que isso é toda uma outra história. Não sei se tem observado, eu por acaso ainda não estou muito. O meu filho compra para mim e tal. Quem comprar o bilhete do Expresso, há pessoas que conseguem vir de Lisboa para cá com 3 euros.
neste momento, a compra com antecedência de uma semana, não sei o quê, dá a redução de bilhete. O que é que acontece? E eu reparei da última vez que fui, o autocarro vai praticamente cheio. E eu muitas vezes defendi isso. Porquê é que esta gente tem este preço? Se eles puserem isto a metade do preço, enchem um autocarro, ainda retém mais receita que o de preço anterior. Está a ver? Então, isso está na moda. Os autocarros, agora se for às 9 menos 10, tem o autocarro cheio para Lisboa. E depois ainda vai meter mais alguns em troca. Para distâncias maiores há sempre mais procura do que para distâncias mais curtas. Os autocarros regionais, como o carro é sempre mais cómodo, ou quase sempre mais cómodo, os autocarros acabam por perder em termos de preferência. Então, mas, por exemplo, voltando ali àquela questão dos estudantes, porque supostamente aquilo que eu entendi da notícia que foi, e passo aqui o que foi passado. Exato, pronto, a notícia que foi emitida, portanto, aquilo que eu entendi seria que haveria uma única paragem para receber tanto a população como os jovens estudantes, e fala-se numa nova localização. Eu pergunto, então, e se essa nova localização se ficasse longe das escolas, depois como é que se justificava que os alunos tivessem de fazer uma caminhada tão longa? Isso é uma excelente pergunta. Ou ficaria a paragem-mãe, digamos assim, seria essa, mas que antes do autocarro chegar aí, ou depois, ou a partir do momento em que arranca, para na zona das escolas. Uma das paragens seria aí na zona... Ou seja, exato, uma das paragens seria aí, ou a penúltima, ou exatamente, ou a penúltima ou a segunda. Mas, Sandra, eu estou a ver uma coisa, é o seguinte: se num terminal, como tem Caldas, como tem Alcobaça, faz sentido ser tudo no mesmo sítio. Se não há terminal, as caminhonetas eu vejo, até param ali ao pé do Externato, ao pé do CCB, da Benedita, não é? Portanto, é assim, isso há tanto teórico. Olha, há uma comissão de trânsito, eles estudam isso tudo. Eu posso dizer que a última vez que eu escrevi, já lá vai 2 anos, tem resposta 0. Está a perceber? Sabem tudo. Não sei se percebeu que os políticos têm um curso que se chama tudólogos. Sabem tudo. Eles em pouco tempo sabem de ensinamento básico, sabem de educação, sabem de saúde, sabem de tudo. Portanto, tudólogos. E é muito difícil falar com tudólogos. É isso. Muito bem. Nuno, diga-me, se forem criadas condições para os transportes públicos aqui na Benedita, acha que isso vai trazer benefícios para o tecido empresarial, ou será indiferente e será um benefício único para a população? Diogo, então deixa-me recuar um bocadinho, porque é assim, eu na altura, em 2013, eu fui candidato à Junta de Freguesia. Eu tive o cuidado, porque na altura a minha miúda já andava começou a ir para a escola, para o centro escolar, e eu sou de uma localidade daqui da freguesia, que é os Candeeiros, nós nunca tivemos direito a transportes públicos, porque aí ficávamos a menos de 2,5 km e nós nunca tivemos direito. Mas comecei-me a perceber realmente, quando estava como candidato, estava mais tudólogo, estava mais alertado para estas situações. Mas é assim, o problema dos transportes públicos na Benedita, e principalmente na nossa região, tem tudo a ver com os hábitos que se vão criando desde pequenos. É lógico que todas as pessoas que moram a mais de 2,5 km das escolas, todos estão habituados, ou pelo menos têm um período que estão habituados aos transportes. Eles sabem a que horas é que é, sabem onde é que é as paragens, sabem quanto tempo é que vão ter que andar de autocarro. Pronto, isso às vezes até era um esforço adicional para alguns miúdos que tinham que andar quase 2 horas antes do autocarro chegar à escola. Pronto, era algo que realmente o nosso território é disperso e é difícil de existir. Aqui a situação que o José falou de uma alternativa local, já houve, na Benedita já houve, não sei se vocês se lembram, a Câmara meteu criou uns circuitos. Não me lembro. Criou uns circuitos para que as pessoas pudessem realmente andar. Só que esses circuitos não. Porquê? Porque nunca houve uma atitude de andar de transportes públicos na Benedita. Nunca tivemos essa. Não, e estavam mal estudados. Pronto, e estavam mal estudados. Mas é assim, mas aquilo houve até um trabalhinho, né, onde realmente foi gasto dinheiro em placas a identificar as paragens. Um dos maiores problemas da Benedita realmente é a falta de informação. E onde é que se vai adquirir essa informação? Eu dou vários exemplos. Pronto, nesse estudo eu tive o cuidado de consultar na altura a Rodoviária Nacional, a parte de escolar e a parte de transportes do expresso. A resposta foi sempre não nos cabe a nós fazer isso. Eu disse, não nos cabe a vocês fazer isso, a história de desenhar as paragens e de solucionar as paragens, mas eles tinham parte direta na decisão. Mas eu disse, mas aquilo que eu quero é simplesmente informação, ou seja,
um papel fixado nas escolas para que saibam onde é que existem as paragens. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo, eu moro na Zamogeira e quero entrar na escola às 8 horas. Eu tenho que saber onde é que é a paragem A, a paragem B, a paragem C. Para quê? Para que se eu me atrasar à paragem inicial onde eu estou, posso ir, o pai vai levar a outra. Não há paragens definidas, não há nenhuma. Elas estão completamente, quer dizer, estão no conhecimento do condutor. E ele próprio, muitas vezes, já tenho falado aí com eles, e eles sabem que no sítio A vai estar um miúdo, porque foi solucionado, o pai não tem transporte, e ele vai esperar por ele. Portanto, aquela paragem disso vai ser. E o que é que acontece? Acontece que os autocarros estão constantemente em perigo a parar no sítio errado, porque a saída do autocarro depois não permite que os miúdos saiam em segurança. Isto a parte escolar. A parte dos preços e tudo mais. Aquilo que o Presidente da Câmara devia ter feito, antes de mais, era para já ir ouvir a pessoa realmente a quem tu falaste, que era da Drogaria Ribeiro. Ele tem a noção real do número de pessoas que procuram os bilhetes, do número de pessoas que procuram, ele tem a noção. E sabes, aqui o Zé diz que há muita gente, é verdade, há muita gente no contexto. A partir de agora, que é um mês ou dois. Mas no contexto, mas é assim, nesse mesmo contexto, porquê? Porque neste momento quem está a chegar a imigração que está a chegar cá, a mão de obra que está cá a chegar, são pessoas que vêm habituadas ao transporte público. E realmente neste momento há uma necessidade e pode haver outro tipo de oportunidades, é verdade, mas antes de mais tem que se criar informação. Essa informação tem que ser prestada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu e com isto termino. Há uma senhora que vem de Rio Maior, porque nós temos aqui uma coisa boa na Benedita, temos e passa a publicidade, temos a Policlínica que atrai muitas pessoas das nossas áreas envolventes, Rio Maior, das cidades de Caldas da Rainha, vem cá fazer exames. E que eles próprios também já estão em vários outros locais. Em vários outros locais, sim. Portanto, vem muita gente. E vou dar um exemplo de uma senhora que se passou de Rio Maior. Ela entrou no autocarro às 6 da manhã, chegou aqui, eram 7h30, ele perguntou-lhe, olha, eu vou para a Policlínica, mas o meu exame é às 9. E o controle, então, você não se preocupe que eu vou deixá-la perto de uma saída para a Policlínica. E ele saiu, ela disse, o exame era às 9, tinha que andar ali, andou a visitar as lojas, mas quando foi o regresso, perguntou, então agora para onde é que eu vou apanhar o autocarro? Ele disse, olha, uma loja de vende tintas lá no centro. E ela veio andando, veio perguntando, chegou à loja, olha, aqueles é que é o autocarro para o maior. Isto eram 11 e piques. E ela disse, olha, que acabou de sair, epá, e eu até agora quando é que é o próximo? 5 da tarde. E ele disse, epá, ainda por cima agora que eu não tenho, ninguém me consiga vir buscar, epá, não tenho outra forma, como é que eu vou fazer? Portanto, isto é o desconhecimento de quem entrou num autocarro com informação, o próprio, naquele momento ela podia ter fornecido informação, olha, os autocarros para trás, e onde é que vai apanhar? Mas não há essa informação. Pronto, isto, eu por acaso assisti a esta situação, estava na loja e eu pus-me a levar a senhora para Rio Maior, disse, olha, eu vou para Rio Maior, eu dou-lhe belei, é para você fazer isso para mim. Pronto, e ela, a explicação que me deu realmente é que há uma falta gigantesca de informação, porque vamos perguntar uma loja de tintas, e a loja de tintas por sua vez não tem horários de transporte regional, tem de expresso, aquilo é um serviço expresso e não é um serviço regional, só que os autocarros habituaram-se a parar ali. Agora, há aqui uma situação, e a minha opinião era esta, pá, não é preciso nada de terminal, isto é a minha opinião, bastante fazer um teste durante 1 a 2 anos. Era meter uma paragem definida em cada extremo da população, da freguesia, ou seja, uma ao pé da Neomáquina, outro ao pé da Farmácia Alves e outro ao pé da Nogueira para as Caldas, em que as pessoas naturalmente se deslocam para lá e lá têm a informação prestada. E aquela situação de comprar o bilhete no autocarro, isso hoje é uma questão orgânica, daqui a mais uns anos já não é preciso bilhete físico, é tudo digital, portanto, aí sim com a prestação das informações dos horários, qual é que era a tendência natural. Mas isto não estou a dizer que os autocarros escolares não tenham que parar no externato, atenção, estou a dizer os regionais, aqueles que cria habituação nas pessoas de andar a transportes públicos, aí sim afastá-los da zona para que as pessoas estejam ali concentradas e apanhem os autocarros. Os autocarros toda a informação da escola são os regionais. Os autocarros que usam são os autocarros da escola. Mas eu não estou a dizer o contrário. Na escola vão buscá-los. Mas são os mesmos autocarros. Ali apanha. Eu dou-te um exemplo também, aconteceu comigo, e isto eu tenho os exemplos todos. Há um dia que um colega meu me convida para ir buscarmos um carro a Alcobaça. Fomos à loja da drogaria, olha, bilhete para Alcobaça. Não vendo bilhetes para Alcobaça. E ficamos à espera. Então que é que é o autocarro? Às 7. Ficamos à espera à porta da loja. Entretanto, ele olhou para nós. Então o que é que tu ia fazer? O autocarro não para aqui. Para do outro lado da rua, que era ao lado das Malas Guias. Esse é o problema. Quando nós lá chegamos, não estava lá autocarro nenhum. O nosso autocarro estava parado no trânsito, ainda bem, na altura, perto da farmácia nova, e onde nós batemos à porta, então temos aqui o bilhete, queremos ir.
O quê? Mas onde é que vocês estavam? Estávamos no Maneco. Não, mas não é ali que espera. Desculpa. Então onde é que está essa informação que é ali que espera, que não é espera? Quer dizer, isto é... Realmente, fala-se na necessidade de um terminal. Nós não Mas podemos, esse é o problema. Nós não podemos querer tudo. Agora, se daqui a 2 anos me disserem assim, realmente funcionou a informação, a prestação de informação e tudo mais, e aumentou a população, sim senhora, aumentou os utentes do transporte, sim senhora, então pensar nessa situação. Agora até lá, há testes que devem ser feitos muito mais barato que o erário público e muito mais cómodo para todos nós. Quanto à situação que ele fala do expresso, realmente, a rede de expressos, lamentavelmente os nossos representantes locais, tanto a Junta da Freguesia como não se aperceberam ainda que existe uma outra concorrência do Expresso, da rede Expresso, que é a Flexibus. A Flexibus neste momento já está em Alcobaça. Mas não está no terminal de Alcobaça. Está numa situação que toda a gente vai saber, porque aquilo é online, não é a paragem. E a Benedita, a primeira coisa que tinha que dizer assim, meus amigos, vão aqui passar, vamos aqui criar uma condição, nem que fosse no Bigodes, nem que fosse nos Bombeiros, porque aquilo é autónomo e ainda tem que precisar de... Era assim que funcionava antigamente. Mas ele passa aqui, que eu já vi um Flixbus a passar aqui. Ele vai ele passa para Lisboa, para Maior e depois para Lisboa, mas não para aqui. Mas passa. Portanto, isto não dá tempo para fazer umas coisas finais. Sim. Diogo, agora, isto quando falam aí nestes projetos megalónomos sem saber estruturar primeiro e que realmente que seja justificado, se você perguntar a qualquer um deles, eles não vão conseguir dizer quantas pessoas é que andam de autocarro. E porque atualmente a rede de autocarros está a ser comprada, entre aspas, ou vai ser adquirida pelos municípios do Oeste. Eu tive uma reunião de mobilidade onde eles próprios não sabiam quando é que era a população. Porquê? Porque é volátil. Hoje estão... Agora, se me disserem assim, e é verdade, e a Sandra já teve essa experiência, saem daqui da Benedita pelo menos 30 pessoas por dia ou 40 pessoas por dia para ir apanhar o expresso às Caldas. Porquê? Porque eles sabem as horas e os horários a que sai. A cada 5, 10 minutos está a ser um expresso. E agora a pergunta é esta. Por enquanto, porque quando vier o comboio elétrico até às Caldas, estou para ver como é que aquilo vai estruturar. Mas neste momento eles não estão a criar condições de megalónomos de terminais. Simplesmente estás a dizer faz sentido. A rodar normalmente. Primeiro organizar a rede, primeiro as paragens, realmente. saber onde é. Eu fiquei a saber das paragens porque o autocarro parava lá. Porque eu não sabia. Quando eu comecei a usar, não fazia ideia que aquilo era uma paragem. Muito bem. Então, vou dar aqui ainda um tempinho para umas notas finais, se quiserem dar. Começo já aqui pelo José. Eu queria recomendar aqui um livro que é útil para muita gente, ou para todos, que se chama A Arte de Não Amargar a Vida, do Rafael Santandreu. Este é um psicólogo de Barcelona, muito famoso a nível de Espanha, a nível europeu, porque ele tem livros publicados em várias línguas. Se alguém quiser ver, é um livro baratinho, quase um livro de bolso, A Arte de Não Amargar a Vida. E queria, já falou sobre isso. Bem, enfim, agora tenho aqui uma mensagem que eu vou pedir à Sandra, que ela tem melhor pronúncia em inglês que eu, e depois eu traduzo. Eu, não é? Eu que trabalhei na saúde, fica-me bem a deixar. Sim, pode. Okay, patient. Doctor, I don't feel well and I'm not sure. Doctor, I want you to meditate for 20 minutes twice a day, exercise for at least 30 minutes a day, avoid processed foods, eat plenty of organic fruit and veg, spend more time in nature and less indoors, stop worrying about things you cannot control, and ditch your TV. Come back in 3 weeks. Doutor, eu não me sinto bem, mas não sei a explicação. Não tenho certeza. Então, tu tens que meditar 20 minutos por dia, exercitar-te pelo menos 30 minutos por dia, evitar a comida processada e comer frutos orgânicos completos e vegetais. Passar mais tempo na natureza que em casa. Deixa-te chatear com coisas que não podes controlar. Desliga a televisão e vem cá daqui a 3 semanas. É uma consulta do inglês. Muito bem, agora vou aproveitar e dar também a possibilidade começo pela Sandra de dar ainda umas notas finais sobre algum destes temas, se quiser aprofundar um pouco o tema inicial que trouxe. Sim, o tema inicial, porque ali o foco foi mesmo... portanto, a iniciativa surgiu de um grupo de cidadãos para alargar a licença parental com o pagamento a 100%, 80%, já não me lembro muito bem, mas para mim aquilo que foi mesmo relevante foi da iniciativa cívica. Nós precisamos de mais participação cívica nas assembleias de freguesia, assembleias municipais, nas associações da comunidade. Precisamos todos de participar o máximo possível para que depois isto não fique entregue só a alguns.
não é? Porque no fundo é isto, nós passamos a vida a queixar-nos-nos, mas depois também não participamos, e é só com esta participação que lá conseguimos, e isto para mim foi uma prova de que consegue-se. Muito bem, obrigado. E Nuno, para fecharmos, a nota final. Nota final, olha, penso que este programa correu bem, os temas apresentados são bastante proeminentes e de interesse local, nacional e até internacional, mas realmente aqui, deixando aqui um bocado esta situação da porta aberta, eu lamentavelmente já tinha alguma experiência, mas é assim, continuo a dizer que Alcobaça, e tendo aqui em conta esta situação que ela falou, continua a ser provavelmente, e a Vila da Benedita garantidamente, provavelmente dos poucos concelhos em Portugal que não tem o concelho, não tem o orçamento participativo, que algo que foi lançado, implementado, pedido, mas toda a gente o implementou, e a Benedita e principalmente o Conselho de Alcobaça nunca implementou. Portanto, esta parte que ela está a pedir para que as pessoas venham para a opinião pública, venham dar a sua opinião, os tudólogos já sabem tudo, não querem ouvir nada, e pronto, mas lamentavelmente a política local é um bocadinho assim. Pronto, espero que realmente quem nos esteja a ouvir e que tenha alguma decisão, que pense seriamente em envolver as pessoas, porque realmente isto está a haver um afastamento, novamente a haver um afastamento político e de interesse local das populações, e isso é mau. Muito bem. Já agora reforçando o mensagem. Para fechar. A dizer que as pessoas têm muito mais poder do que imaginam. Eu faço parte daquelas pessoas que escrevo aos ministérios, vou aos ministérios perguntar porque é que não me responderam, e as pessoas têm mais força do que imaginem. Puxem por essa capacidade cívica, não basta votar de 4 em 4 anos, é preciso exercer a sua capacidade de poder que tem. Muito bem, e é com esta nota final, em tom de conclusão, que aproveito para agradecer aos três por terem aceitado o desafio deste nosso projeto, e deixar também um especial obrigado ao Miguel Mateus, o autor de toda a composição musical que acompanha este programa. É assim que chegamos ao fim do primeiro Paradoxo Local, com Sandra Lourenço Amar, Nuno Ferreira e também José Marques Serralheiro. Fica a promessa de voltarmos na próxima semana. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.